O Senhor colocou esse desejo no meu coração para que fosse um dia mensal em que nós, mulheres, pudéssemos nos reunir e ter a liberdade, umas com as outras, de adorarmos a Deus, de buscarmos ao Senhor, de orarmos, né, juntos, clamarmos juntas. E eu creio que o Senhor vai construir algo bem especial a partir disso que está começando. Eu vejo lá na frente aquilo que o Senhor ministrou muito no meu coração no culto passado, sobre Ele fazer desse tempo mensal um tempo de treinamento, um tempo de preparo. E eu creio firmemente no meu coração de que o Senhor está fazendo algo tão especial no meio das mulheres, levantando as mulheres de uma maneira tão incrível. Não que nós sejamos melhores do que os homens, mas nós vemos sempre isso, sempre as mulheres tão sensíveis ao coração de Deus. Desde que Jesus esteve sobre a terra, nós vemos, né, isso, elas acompanhando o ministério de Jesus, elas sustentando o ministério de Jesus, elas bancando financeiramente o ministério de Jesus, e aonde todos os discípulos ali abandonaram, as mulheres estavam. Teve momentos ali, depois que ele tinha morrido, por exemplo, né, quais foram as pessoas que estiveram ali presentes, primeiramente na ressurreição, eram as mulheres. E nós vemos elas não abandonaram, não deixaram ele mesmo depois da morte, elas permaneceram sendo fiéis. E ali na busca do derramamento do Pentecoste também, elas estavam perseverando junto com os apóstolos. E nós vemos então o coração da mulher tão sensível para Deus, tão voltado para Deus. E nesses dias, o Senhor tem colocado muito no meu coração sobre nós, levantarmos uma geração de mulheres que vai deixar um legado, uma marca sobre a terra. Nossa existência não vai se encerrar ali no dia em que a nossa senha chegar, como dizia o pastor Francisco. Nós vamos deixar uma marca, nós vamos continuar viva na memória de muitas mulheres, porque o Senhor vai fazer muitas coisas através das nossas vidas, para tocar a vida da nossa família e a vida de outras mulheres. E eu creio que isso vai se estender de uma maneira tão tremenda. Quando nós trabalhamos, e é maravilhoso nós trabalharmos e termos uma herança para deixarmos para os nossos filhos, quem que aí não gostaria de receber uma ligação e dizer: olha, vem aqui que tem uma herança para você? A gente sai correndo, se for possível na mesma hora, para descobrir o que foi que, né, ficou para nós. E a Bíblia, ela é um testamento novo e antigo, testamento deixado para nós, cheio de tesouros e de herança para as nossas vidas. Mas no sentido que eu quero falar aqui é sobre nós tanto deixarmos, claro, uma herança, deixarmos já algo para os nossos filhos, porque muitas de nós vieram de famílias com tantas dificuldades. Pelo menos eu não conheço todas, mas eu não sei se tem alguém que já veio assim de um berço que tinha muita provisão, mas a grande maioria de nós veio de lares que tudo foi construído com muita dificuldade, com muito trabalho duro, com muita persistência, com muita perseverança. Mas, além disso, além de nós deixarmos uma herança, seria tão maravilhoso todas nós deixarmos um legado para a nossa geração. Deixarmos uma marca que não pudesse ser apagada no coração daquelas pessoas às quais nós convivemos, mas especialmente no coração dos nossos filhos, da nossa geração. E o Senhor deseja realizar isso, deseja fazer isso através das nossas vidas. Para que isso aconteça, o Senhor precisa levantar mulheres com muita fibra, mulheres de honra, mulheres que empenhem a sua honra e a sua palavra na construção daquilo que é além do temporal, que é algo eterno, algo que vai ser dado continuidade no coração das pessoas. Nós precisamos ser essas mulheres que não negociam os valores, que são apaixonadas por Jesus, como nós cantamos aqui. É tão lindo nós ouvirmos todas as mulheres cantando, lindo ouvir a igreja, mas quando a voz feminina, isso assim, aquece tanto o nosso coração, ver as mulheres são tão intensas e apaixonadas por Jesus, e Ele deseja que
nós sejamos mais intensas, mais apaixonadas. Nós não estamos aqui por mero acaso, não é fruto de um acidente da nossa agenda. O Senhor marcou esse dia para que nós estivéssemos aqui, Ele planejou, Ele sonhou com isso, nós estamos apenas correspondendo com aquilo que Ele propôs ao nosso coração. Deus deseja fazer algo tão grande através da vida de cada uma aqui, que muitas vezes nós nem fazemos ideia, nós não imaginamos como isso seria possível, mas é isso que o Senhor faz. Ele não faz nada pequeno, Ele não faz nada medíocre. Quando Ele nos separa, quando Ele nos resgatou, quando Ele ganhou, nós dissemos sim, ganhou nosso coração ali para Ele, Ele já estava com esse plano desde a eternidade pronto, de grandes coisas, grandes sonhos. Ele tem algo grande para nós, Ele tem algo grande para a sua família, Ele tem algo grande para os seus filhos, Ele tem algo grande para você. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos levanta por cabeça e não por cauda. E esse entendimento na nossa identidade, ele nos ajuda a compreender que existe então esse propósito divino e nós precisamos apenas corresponder com ele. Porque das nossas forças, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, isso não seria possível, por mais estudada que uma pessoa seja, a pessoa pode fazer muitas especializações. Ontem, ainda conversando com a minha sobrinha, nós conversando sobre essas coisas, sobre especialização e doutorado e não sei o quê, e nunca para de estudar. O profissional que quer ser bem-sucedido nunca pode parar de estudar. Mas pode-se ter todos os títulos capazes do ser humano alcançar, a pessoa estar lá no topo, né, daquela pirâmide lá da teoria, né? Lembrei agora daquela teoria lá de Maslow que fala sobre essas questões das necessidades e que essa necessidade de nós sermos realizados, né? Nós podemos tudo isso, mas a Bíblia nos diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Mas eu não estou falando só em termos de proteção, eu estou falando em termos de construção, guardar em termos de construção. E essa que é a palavra nossa nessa noite. Nós vamos falar sobre nós sermos guardiãs do nosso lar e sermos geradoras de vidas. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero fazer uma confissão que eu tentei desviar dela. Falei, Senhor, acho que vou falar de uma outra coisa aqui, que é mais a minha praia. Mas realmente eu não senti liberação do Senhor de abordar outro tema, senão esse. E o nosso texto base está lá em Tito 2, do versículo 3 ao versículo 5. É um texto muito conhecido e eu queria que nós estivéssemos lendo aqui. Pode colocar ali para mim na NVI ou na NVT, Mari. A Laura que está hoje ali, né? E aí eu leio aqui na versão que vocês colocarem. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Você pode colocar para mim em uma das versões de João Ferreira de Almeida, quero ler também. Que muitas vezes a maioria tem essa outra Bíblia, né? Essa outra tradução de Bíblia. Versículo 3. Isso. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, e serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós vamos falar aqui, primeiramente, sobre nós sermos guardiãs do nosso lar. E guardiãs do quê? Guardiãs da paz e guardiãs do amor.
E quando nós olhamos para a Bíblia, você pode pensar, puxa, mas guardiã em termos de proteção é o marido que faz. Não. Estudando a palavra, eu também me surpreendi, o Senhor coloca isso para nós. Não que o marido, como sendo, né, claro, mais forte, todos em termos de proteção física, o marido que vai ali se envolver e se impor num acontecimento. Mas em termos de proteção do nosso lar, não estou falando da casa, nós mulheres somos levantadas por Deus para sermos as guardiãs da nossa casa. Essa raiz da palavra nesse texto, ali é uma palavra composta, e ela fala, a segunda parte dessa palavra composta fala sobre guardar. A primeira fala sobre essa questão da responsabilidade de nós sermos boas donas de casa mesmo, né? Então, a raiz ali, a segunda parte dessa palavra composta fala sobre guardar, a primeira fala sobre essa responsabilidade nossa de cuidar e sermos boas donas de casa, né? E esse texto ele foi escrito 60 anos depois que Jesus esteve sobre a terra. E eles estavam num contexto muito semelhante ao que nós temos hoje, um contexto de muita devassidão, um contexto de empoderamento feminino. As mulheres estavam competindo com os homens, inclusive nos esportes. Elas estavam deixando suas casas e se empoderando também de outros cargos. Isso, né, foi escrito a Tito, um discípulo do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo, orientando esse pastor que estava responsável por uma nova igreja, que ele estaria levantando ali líderes e cuidando daquela igreja. Ele escreve orientações. Se você começar ali no versículo 1, nós já temos algumas orientações. No 2, já traz orientações para os homens, depois ali para nós, mulheres, mais para baixo, vai falar para os jovens também. Então, Paulo escreveu a Tito, e ele estava nessa ilha, uma ilha grega chamada Creta, e o contexto cultural desta época onde foi escrito era muito semelhante ao que nós vivemos, onde havia essa interferência cultural entrando dentro dos valores da casa e interferindo nos valores, na forma de conduta dos lares ali, das mulheres daquela época. Então, havia todo esse contexto de imoralidade, todas essas coisas ali acontecendo. Então, Paulo, ele traz uma orientação. Olha, as mulheres, elas precisam ser guardiãs dos seus lares. Elas precisam guardar as suas casas. Claro, traz orientação ali também para os homens, para os jovens, mas para nós, ele está falando sobre isso. O que nós vamos guardar? Nós vamos guardar a paz, nós vamos guardar o amor nas nossas casas, né? Então, quando ele diz ali, né, isto é adequado à sã doutrina, que é ali no versículo 1 desse texto, ele está falando então para que nesse meio onde estava acontecendo todas essas coisas, ele ensinasse então as mulheres a serem guardiãs dos seus lares. Muitas vezes nós fomos ensinadas, o homem é o sacerdote do lar. Quantas já ouviram isso? O homem é o sacerdote do lar, mas a mulher também é. O homem, ele é o líder da casa, né? Então, muitas vezes, nós ouvimos isso e nós entendíamos assim, puxa, a responsabilidade de sacerdote, de buscar, de zelar por tudo aqui é do homem, né? Isso é um entendimento errado. Eu já ministrei aqui falando sobre isso, que hoje nós somos os sacerdotes. Antigamente, tínhamos então esses representantes, os sacerdotes no Antigo Testamento, que conduziam todas as questões no templo. Hoje não, hoje cada um de nós, como cristãos, nos tornamos um sacerdote, né? O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós e nós ministramos o coração de Deus. Então, os dois são sacerdotes, quer dizer, os filhos também rendidos ao Senhor, que já entregaram suas vidas a Jesus, também são sacerdotes, estão todos estamos ali servindo ao Senhor. Uma outra coisa também que muitas vezes nos confunde, e nós colocamos isso porque eu quero confessar aqui, hoje eu tenho a minha amiga Damaris, ela pode confirmar todas as minhas confissões aqui, e eu achava que Deus era machista, né? Porque eu dizia, puxa, por que Deus foi colocar uma tarefa tão pesada para a mulher? Né? Porque a mulher, ela edifica a casa e a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Mas, puxa, por que não foi colocar
para o homem essa responsabilidade de ser a edificadora do lar e todas aquelas resistências com relação à submissão. Então, eu me lembro que eu tinha muito esse pensamento, puxa, parece umas coisas meio machistas aqui, esses ensinos de Deus, né? E aí eu fui aprendendo a palavra, e uma das coisas que eu pensava com relação a essa responsabilidade da mulher edificar a casa. Eu falei, por que não colocou isso para o homem, né? E depois, estudando a palavra, fui entender, o homem, ele edifica a mulher, e a mulher, ela edifica a casa. E se nós não temos um marido que nos edifique, então o Senhor vai nos dar esta graça. Assim como eu entendo que quando não tem um líder na casa, Deus libera um nível de graça para que a mulher assuma aquela liderança, porque não tem o homem. Mas se tem o homem, ele está se omitindo, não adianta querer assumir o papel de líder, porque não é seu e não vai vir essa graça sobre nós. E entendendo todas essas coisas, que é para o próprio cuidado, que é uma instrução para que nós alcancemos essa vida abundante que nós queremos, porque todos nós queremos aqui famílias felizes, famílias bem construídas, estruturadas, mas muitas vezes nós resistimos às instruções de Deus e nós ficamos argumentando, né? E o que é discutir? Discutir nada mais é argumentar no sentido de provar que nós estamos certas. Temos alguém aqui que gosta de provar que é certa, né? E estar sempre certa? Nenhuma. E eu quero abordar isso aqui um pouquinho mais para baixo. O Senhor, então, Ele nos faz, nos traz essas instruções, né, para que nós assumamos esse papel. Né? Ser guardiã do lar significa valorizar o lar. Se alguém é guardiã de alguém, eu tiro aqui, né, um dos meus anéis e peço ali para Mayra, quero que você seja guardiã desse anel, vamos supor, né? O que eu espero da Mayra? Gente, aqui só para vocês visualizarem, para nós marcarmos. O que eu espero aqui? Então, eu vou dar ali para a Mayra. O que eu espero? Que a Mayra vai ser guardiã. O que eu espero dela? Oi? Cuide, porque então ela não é a dona. Porque eu espero que ela me devolva. Né? Então, o nosso lar é de Deus. Ele é o dono da nossa casa. Mas nós somos guardiãs. E como que nós vamos devolver essa joia preciosa que é a nossa família? O nosso casamento, a construção daquilo que nós vamos fazer. Como que nós vamos, né? Como que você vai devolver? Já pensou, a Mayra vem aqui e me entrega o anel, caiu tudo as pedrinhas, tudo amassado, tudo sujo. Puxa, não era o que eu esperava de uma guardiã. Então, inclusive, até pedi para a Mari procurar uma imagem, eu quero que você visualize, você foi chamada para ser a guardiã da sua casa, você guardar a paz e o amor na sua casa, né? Nós estamos cuidando da nossa casa, temos uma posse temporária disso que foi nos designado, né? Então, mas guardar a paz como? Primeira coisa, guardando e cuidando da atmosfera do nosso lar. Nós é que vamos, já sabemos disso, né? Nós que vamos ditar essa questão do o clima da nossa casa, a atmosfera da nossa casa, ali é construída a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós extravasamos, daquilo que nós estamos semeando e construindo na nossa casa. Então, quando nós chegamos em uma casa e que nós podemos perceber ali a atmosfera, quando você tem um pouquinho mais de intimidade, isso fala muito da construção através da sabedoria da mulher daquela casa. Claro que às vezes nós chegamos na casa, tá a maior briga, descabelamento. Você chega, vão abrir a porta, tá todo mundo bonitinho, né? Mas Deus sabe como que é ao fechar das portas ali, o que acontece, o que rola. E nós vamos fazer isso primeiramente com o autoconhecimento, guardando os nossos pensamentos e guardando o nosso coração. Porque se nós não aprendemos a nos conhecer e
guardar primeiramente o que vai na nossa mente, no nosso coração, automaticamente isso vai extravasar para a nossa casa. Então, se nós, conforme os nossos mundo de pensamentos, os pensamentos que vão gerar os sentimentos, numa hora ou outra você vai extravasar isso. Seja através de palavras, ou seja através de atitude. Talvez não fale nada, mas atitude de raiva, de irritação, né? Isso você está extravasando do que você tem no coração. Uma frase da David Titus, que eu gravei muito, que a mãe dela dizia duas coisas para ela. Você não pode me deixar com raiva, você não pode me fazer sentir raiva, e você não pode me fazer deixar de te amar. A mãe dela dizia essas duas frases para ela. Vejam que forte, por quê? A mãe dela tinha, então, já inteligência emocional. A mãe dela já era dona das suas próprias emoções. Eu lembro uma vez a pastora Esther, lá do... esqueci o nome, do Amazonas lá, né, Mayra? Ela estava ensinando sobre isso e ela falou, olha, a mulher ela tem toda essa questão hormonal, né? Porque o nosso ciclo de hormônios, ele começa aqui, ele faz um pico e ele volta, né? Dos homens é tudo retinho o mês inteiro, é uma coisa assim sobrenatural a diferença. E ela estava falando sobre isso e ensinando que, olha, a tua TPM não pode fazer você perder o teu domínio próprio, ditar como é que vai ser o teu dia. E um pouco ela estava ensinando ali sobre isso, sobre nós sermos guardiãs, primeiramente, do nosso coração, do nosso mundo de pensamentos, que vai gerar os sentimentos. Então, ninguém pode me ofender, eu me permito ser ofendida. Ninguém pode me deixar com raiva, eu me permito ficar cheia de raiva. Gente, isso parece surreal, parece assim, isso daí é conversa para boi dormir. Mas nós temos que ter esse desejo no nosso coração de sermos continuamente desafiadas a chegar nesse ponto. Sabe, alguém fazer alguma coisa para nós num dia que nós levantamos ótima, alguém nos interrompe com uma atitude e aí o que muitas vezes nós dizemos, estragou o meu dia. Gente, você vai dar o poder do teu dia para alguém destruir com alguma coisa que a pessoa fez? Veja como nós não estamos guardando muitas vezes a si mesmas e permitindo que os outros nos comandem, que as situações nos comandem. Então nós precisamos ir treinando a nossa mente. Isso não vai tirar a minha paz. Essa pessoa não vai roubar a minha alegria. Essa situação que aconteceu não vai acabar com os meus planos. E assim nós vamos guardando a nossa mente e guardando os nossos sentimentos. E automaticamente nós começamos a extravasar isso na nossa casa. Porque nós somos chamadas para guardar e pacificar a nossa casa. Nós fomos chamados, a Bíblia nos fala que todos nós fomos chamados para sermos pacificadoras. Mas mais especificamente no lar, não é que nós vamos varrer para debaixo do tapete. Não é que nós vamos encobrir erros, mentir, ocultar as coisas do esposo ou de outras pessoas. Mas fala de nós termos sabedoria para resolver os problemas. E quando você vê que as coisas estão tomando uma proporção, nós somos responsáveis, né, por guardar essa atmosfera da nossa casa, por não permitir que vire aquela brigaceira, como dizia minha mãe. Para que os filhos não entrem em contenda um com os outros. Eu iria começar a minha ministração, acabei começando de outra forma, falando sobre uma mulher que foi muito imprudente e sem sabedoria, que foi Rebeca, mulher de Isaac, mãe de Jacó e Isaú. Essa mulher, ela, por uma atitude, por uma doença emocional, por uma falta de inteligência, de sabedoria, construiu o seu lar baseado na comparação. Então, ela tinha preferência por um dos filhos. Se você tem preferência por um dos filhos, corra aos pés de Jesus e fale, me ajuda a trabalhar isso, porque isso destrói, qualquer comparação destrói, porque nós somos pessoas únicas. E essa mulher, ela tinha preferência por um filho, e
com certeza todo mundo enxergava, impossível ela não enxergar, mas sabe, tem pessoas que não enxergam. Todo mundo vê aquilo que está acontecendo e aquela pessoa não consegue reconhecer. Porque a primeira coisa para nós mudarmos algo é nós reconhecermos. E Rebeca foi essa mulher, e ela, então, construiu a casa dela baseada nessa preferência, preferindo um filho e então induzindo esse filho a enganar o próprio pai. Um espírito de manipulação agindo então para que a vontade dela prevalecesse. Quantas já quiseram aqui que a sua vontade prevaleça? E eu tenho um temperamento muito forte, eu sei que tem muitas mulheres aqui que têm temperamento bem forte. Eu falo, hoje a irmã Eliane não veio, né? Talvez ela esteja acompanhando aí pela internet, mas sempre a irmã Eliane naquele temperamento maravilhoso, sempre sorrindo, né? Claro, já vi ela também braba, estressada, mas olha, muito raro em todos esses anos. Eu gostaria de ter esse temperamento, mas realmente não passo nem perto disso. Mas o Senhor, Ele vai nos moldando e vai nos adestrando. Ele vai treinando as nossas mãos para a peleja, para a guerra. Porque o que nós queremos construir é algo muito maior do que nós mesmas. Nós queremos que o nosso teto seja o chão, o piso para os nossos filhos. Nós queremos que eles voem mais alto do que a gente possa um dia ter alcançado. Então, quando nós guardamos o nosso lar, a paz na nossa casa, nós também somos responsáveis por guardar a honra na nossa casa. E sabe, é um conceito que tem sido muito abandonado. Quando a mulher, ela é guardiã e preserva, então, a honra, o respeito, ela, então, honra o seu esposo, ela submete-se a ele, porque muitas vezes eu fui ensinada, e foi num congresso lá em 2014, marcou muito a minha vida, um exemplo também da Tev Tires a respeito de submissão. E ela falou, olha, muitas vezes nós não queremos submeter ao nosso marido, não respeitamos, e nós vamos rebaixando o nosso marido. E não tem como a gente se colocar abaixo, né? Se nós vamos só rebaixando. Então, eu vou ter que me rebaixar mais para me colocar debaixo da liderança dele. Porque Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça. O cabeça. Fala, mulherada. Da onde? Da mulher, não é o cabeça do lar, não é o que a Bíblia diz. O marido é o cabeça da mulher. Da mulher. Ele, claro, ele é o líder, a última palavra, porque em honra nós vamos respeitar, mas, porque aí você coloca essa responsabilidade toda, né, sobre o homem. Não, a Bíblia nos fala, então, que o homem é o cabeça da mulher. Então, nós devemos esse respeito, a submissão, a honra. E eu brigava muito com esse lugar, porque eu não queria estar nesse lugar. E eu gravei esse exemplo que ela foi falando. E ela falou, olha, nós precisamos ser mulheres sábias. E nós vamos, né, abençoando, construindo, ajudando o nosso marido. E ele vai crescendo. E ele vai cumprindo a missão pelo qual ele foi chamada. E aí fica muito fácil de eu estar debaixo dessa autoridade. Em vez de eu rebaixar, eu tenho que me abaixar, porque eu rebaixei tanto. Eu tenho que me rebaixar mais. Mas se eu fortalecer o meu marido, né, edificar. Gente, isso é um desafio, né? Para quem tem temperamento. Que sou só eu, esqueci. Aí, então, nós precisamos ter essa construção nas nossas vidas. Não é fácil. E eu quero indicar, eu iria até trazer aqui um livro da Tev Tires, que ela fala sobre isso, diz, ele diz, ela diz. Ali é um guia de como uma mulher com temperamento forte, né, pode exercer, então, a sua função correta no lar. Então, esse livro ajuda muito e é possível sim, né, porque ela mesma, essa autora, ela é mentora de mulheres no mundo afora.
ela tem um temperamento, uma liderança, ela é uma mulher muito forte, uma líder, ela é realmente assim, uma mulher com muitas assim, com muitas qualidades e uma liderança incrível que Deus colocou, uma sabedoria, uma graça. E uma das coisas que o Senhor me fez entender, observando também ela, é a construção. Ela já vem de uma construção de lares rendidos ao Senhor. Então, quando você olha para a família dela, que ela construiu hoje, você diz, meu Deus, que paz, que harmonia, que prosperidade, que graça, que maravilhas. Meu Deus, que família incrível. Mas não foi só a geração dela. A mãe, a avó, isso já vinha sendo construído. E muitas vezes eu tentei convencer mulheres que chegaram para mim e disseram, não, eu vou me separar, eu não amo mais o meu marido, eu não aguento mais. E eu dizia, puxa, você vai afetar os teus filhos, você não consegue perceber, e você está semeando para as próximas gerações, mas então eu tenho que ficar infeliz a vida toda, porque é isso que nós fomos, esse movimento, essa cultura tem dito para nós, nós temos direito de ser feliz, temos direito de ser feliz, temos direito de ser feliz. Mas então nem case e vá ser feliz. A partir do momento que nós casamos, porque tem muitas mulheres querendo ter filhos, mas não querem ser mães, e dá um trabalho. Vamos passar a vida toda nesse desafio. Eu estava mais sossegada, o Mateus já mais velho, a Bia madura, assim já. Mas ainda tem o Nicolas na adolescência. Falei, vamos lá, vamos voltar a estudar, vamos ouvir palestra, vamos se atualizar, porque as gerações mudaram, agora comportamento diferente. Então, fui lá atrás, estou atrás de material, estudando, buscando direção. Porque nós precisamos construir isso. E talvez, sabe, nós não vamos, se nós semearmos esse temor, fomos essas guardiãs da paz, do amor nas nossas casas, talvez nós não vamos nem ver tudo aquilo que o Senhor vai fazer com aquilo que começou em nós. Então eu vejo o quanto que a minha mãe já me construiu, porque eu herdei dela uma fé. Então eu preciso dar continuidade, ser dessa mulher com temor, com sabedoria. Ela não teve a oportunidade de ser curada, ela foi ao encontro com Deus um pouquinho antes de falecer, um mês antes, em que ela foi trabalhada coisas assim muito profundas. Então ela era uma mulher muito machucada, mas muitas coisas que são bem estáveis em mim, foi já um legado que veio dela. Vocês sabem quantas vezes eu compartilho aqui os exemplos. Então nós estamos construindo. E aí a mulher diz, não, eu tenho o direito. E aí fica essa marca. A mulher vai atrás então da sua felicidade, entre aspas, porque a vida ela é feita de momentos felizes, né? E aí os filhos ficam marcados, ficam desacreditados, e ainda mais quando é uma mulher cristã. Então, quando nós falamos, eu quero construir, eu quero deixar um legado, aí na primeira dificuldade, vou me divorciar, vou me separar. Eu estou dando o meu exemplo porque era assim que eu reagia, né? Então eu já contei para vocês um pouco o mês passado, e eu falei, Senhor, não queria me expor, não queria expor algumas coisas, né? Porque foi um trabalho, eu sempre falei demais da minha vida, e foi um trabalho tão duro silenciar. Então eu não queria comentar algumas coisas, mas o Senhor falou comigo ali, enquanto eu estava aqui adorando nessa última música. Ele falou, eu quero que você contribua para que essas mulheres aprendam a serem mulheres rendidas aos meus pés. E Deus me mostrou uma imagem bem clara, e Ele me mostrou assim, eu bem ereta, né? Porque o meu pai ensinou que tinha que ser forte, que tinha que ser independente.
que não precisava, não poderia depender de homem nenhum, ser capacho de homem nenhum. E ensinou a ser orgulhosa, a ser forte. E então, o Senhor precisou me quebrar muito. E eu me vi ereta. E parece que eu fui vendo as fases que foram acontecendo no meu casamento, na minha vida. E como se em cada fase eu fosse me dobrando, me rendendo. E aí eu lembrei, tomei a decisão, não, na minha linhagem não vai ter divórcio. Eu vou me submeter a Deus. Então, aquela imagem, né, ereta, eu já comecei a me dobrar ali. E aí eu lembrei de um episódio, quando meu filho estava com depressão, e aquelas encrencas, e discussão, e briga, e um culpando o outro, por tudo estava acontecendo. E um dia, enquanto eu limpava a casa, eu falei, Senhor, eu vou calar a minha boca. Eu estava me rendendo mais um pouco. O que depender de mim, Senhor, vai ter paz nessa casa. Eu não vou discutir para provar que eu estou certa. Eu vou preferir, Senhor, a paz. E aí o Senhor me mostrou, olha, não é só ausência de briga para construir um filho, para construir uma família. Você tem que ter um lar feliz para eles serem felizes. E aí o Senhor falou, você quer deixar um legado para marcar a história? E nós precisamos fazer isso. Senhor, então, eu me rendo, eu me dobro, eu me entrego. Será que nós temos nos dobrado diante do Senhor? Renunciado nosso eu, nosso temperamento, nosso orgulho, para que a paz, para que o amor reine na nossa casa. E com essa palavra, o apóstolo Paulo está nos dizendo todas estas coisas, né? Proteger a atmosfera da nossa casa, guardar o lar, né? Nós somos a guardiã da atmosfera da nossa casa. E a Bíblia nos ensina lá em 1 Tessalonicenses que nós somos um espírito, possuímos uma alma, moramos num corpo. E essa alma tem um coração, né, que nós podemos chamar de sede das emoções. E o ser humano bem-sucedido, bem construído, ele foi criado num lar saudável. E aonde então que vai construir esse coração saudável? Dentro da casa, dentro do lar. Guardando a atmosfera, guardando a honra, o respeito uns para com os outros, a mãe ensinando os filhos a honrarem o pai, primeiramente como? Ela honrando, ela respeitando, ela honrando a família do marido, respeitando a família do marido, ela respeitando a sua família, honrando a sua família. E essa atitude dela vai já gerar isso nos filhos. Eles vão honrar o pai, honrar as autoridades, honrar as pessoas, porque primeiramente nós estamos ensinando com as nossas atitudes. Então, quando nós nos dobramos diante dos ensinos, dos princípios de Deus, nós estamos construindo um legado na nossa casa. E eu tenho falado muito sobre isso, sobre nós termos uma cosmovisão bíblica. A tua maneira de ver o mundo precisa passar pelo filtro dos princípios da Bíblia. Nós precisamos, tudo que vai acontecer, nós precisamos passar, o que a Bíblia diz? Porque, gente, eu era uma pessoa que tinha opinião para tudo, super crítica. E o Senhor foi me ensinando, não é a tua opinião, é o que a Bíblia diz. É o que o princípio diz. Então, nós passamos por esse filtro. E nós dizemos, Senhor, não sou eu. E aí eu fui deixando de ser tão crítica. E muitas vezes as pessoas perguntaram assim, o que você acha daquilo? Olha, não analisei ainda, não sei. Mas antes eu tinha sobre tudo. E aí, como que eu começo a pensar? Um dia a Bia me fez uma pergunta sobre o que eu pensava a respeito daquela menina que fez o aborto lá
que ela foi abusada sexualmente e fez o aborto, né? Foi isso, né? E aí, minha primeira reação, começar a pensar sobre os princípios, o que a Bíblia dizia a respeito daquilo, quais princípios se encaixariam ali, qual seria a melhor saída, a melhor alternativa, filtrando pelo que a palavra de Deus diz. Não pelo aquilo que nós achamos ou pensamos. Não é a nossa cultura familiar maravilhosa que vai construir. Tudo que é humano é falho. É a cultura dos céus que tem que ser o nosso fundamento, a nossa base. Porque muitas vezes nós nos orgulhamos, na minha família é assim. Não. A minha família era, Senhor, agora eu tenho uma luz. A minha mente foi renovada. Eu vou construir a partir dos teus fundamentos. E muitas vezes nós temos que renunciar, muitas vezes nós temos que se dobrar, porque muitas vezes não é a nossa vontade que vai prevalecer, não é o nosso desejo. Deixa eu correr aqui com a palavra, gente. Claro, vocês estão deixando, né? Eu é que não estou correndo. E o que acontece na sua casa, eu marquei aqui, vai gerar corações duros, cheios de raiva, atritos, defensividade, ou vai gerar corações seguros, sensíveis, protegidos, porque é no lar que o coração do ser humano é formado. Então, que tipo de coração nós estamos formando? E quando nós olhamos para essa geração, o que está acontecendo com esse povo? Esse povo está saindo de dentro das casas, de dentro dos nossos lares. E nós precisamos de graça e sabedoria de Deus, né, para ter essa construção. Então, nós vamos guardar a atmosfera da nossa casa e termos atitude de honra para com as autoridades, para com também honrar a propriedade e os bens. E o que seria isso, nós cuidarmos da nossa casa, né? Então, o colchão foi feito para dormir, não é um pula-pula. Quando eu instruo e não permito que a criança estrague toda a estrutura do colchão, pulando, eu estou honrando os bens e a propriedade que Deus colocou para eu administrar, porque nada é nosso. A Bíblia fala que nós somos mordomos. Então, eu preciso honrar também a propriedade e os bens. Quando eu não permito que a criança suba numa poltrona branquinha com o pé sujo, que ela vai sujar, mas vai sujar de usar adequadamente, aí eu vou limpar. Mas quando eu não estou cuidando da minha casa nesse ponto, é uma desonra com aquilo que Deus me deu. Então, não vai ser confiado mais além daquilo, ou senão vai tudo se perdendo, né? E além de honrarmos, então, os bens e propriedades, não dá tempo de falar sobre isso, nós vamos honrar as pessoas de uma maneira geral. E eu queria que a Laura colocasse para mim, por gentileza, Provérbios 18, 21, para nós caminharmos aqui para o final, que ali fala, então, sobre isso. Segunda parte dessa palavra, a primeira eu falei sobre nós guardarmos, então, agora eu quero falar sobre nós gerarmos vida. Esse texto, ele nos diz aqui que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, quando você erra, você não tem que ter vergonha que alguém da igreja, alguém de fora saiba aquilo do teu erro. Nós temos que ter vergonha, é de Deus que está vendo, que está passando no coração, na mente e o que está saindo pela boca. Nós temos que se envergonhar dele, nos constranger, falar, Senhor, eu preciso cuidar daquilo que sai da minha boca. Então, nós podemos construir o coração dos nossos filhos, trazendo segurança, sensibilidade, ou nós podemos destruir, porque ali é que nós vamos construir uma autoestima correta, filhos saudáveis, seguros, para vencer na vida, ou então para fracassar. Um lar que não é guardado a paz, você está empurrando os filhos para o vício. Você está abrindo a porta do vício na tua casa, porque um lar que não tem paz, o ser humano não aguenta. O coração do ser humano não aguenta estar num lar onde não tem paz. O tempo todo briga, gritaria, e aí então gera ansiedade. E para trabalhar a ansiedade vai para os vícios. Vai para a bebida, vai para as drogas, ou vai para o calmante, vai para o antidepressivo, ou vai para o remédio.
Então, quando nós deixamos de ser guardiãs, nós estamos abrindo a porta do vício também na nossa casa e estamos gerando morte. Estamos gerando destruição. Não dá tempo de aprofundar tudo isso. Você pode ler também ali. Vamos ler o versículo 19, Laura, põe para mim. Capítulo 18, né? Daí, no 19, 13. Um filho tolo é a desgraça do pai e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. E ali nesse outro capítulo, no capítulo anterior, fala sobre a mulher rixosa, a mulher que discute, a mulher que sempre quer estar certa. Sabe, ninguém consegue conviver com uma pessoa que está ela só certa o tempo inteiro. Você quer ter relacionamentos interpessoais saudáveis? Nós temos que parar de ter a razão o tempo todo. Gente, eu estou ensinando, e sempre eu falo nós, porque eu estou aprendendo também com essa palavra, porque eu também estou aprendendo com isso. Por isso que eu falei, Senhor, deixa eu fugir dessa palavra. Não, primeiramente eu fui ministrada por ela. E tenho sido, o Senhor tem feito tanta coisa. Se conhecessem aquela... tem uma pessoa aqui da igreja que ela sempre me diz assim, mas você é tão amorosa, pastora, você é tão gentil. Eu falei, não, é que você não me conhece totalmente assim, né? Mas eu nunca pensei que eu pudesse ser uma pessoa gentil e natural, sem forçar. Porque eu era tão crítica, briguenta, temperamento tão forte. Graças a Deus que Deus me deu um esposo sábio. Ele não alimentava as brigas, ele não colocava lenha. Às vezes porque assim, eu começava a falar, não tinha parada. E até que esgotar. Eu não sei se existe alguém assim aqui, ou só, né, em outros lugares. Às vezes ele tinha que sair de casa, fechar a porta e sair, porque eu não parava. Gente, eu já presencio isso nas casas, às vezes a gente vai e eu digo, meu Jesus, misericórdia, eu fui assim também. Senhor, me dá um esparadrapo, vou amarrar a boca dessa mulher. Deus, o marido está ali, comportado. Meu Jesus, gente, a gente presencia muita coisa. Então, eu queria só dizer uma frase aqui, ó. Defensividade é o inimigo número 1 para a intimidade. Então, para de querer ficar se defendendo, provando que está certa o tempo todo, né? Lá em Provérbios 12, 4, ele diz que a esposa pode ser a coroa do marido, né? Pode ser. E por último, então, quero fechar falando sobre isso, que nós somos, então, geradoras, né? De vida e guardiãs do amor. O amor é verdadeira espiritualidade, e nós vamos encerrar lendo esse texto em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, ali tem uma lista, e nós podemos ali medir, né, como está realmente, então verificar como está o nosso amor, se é o amor mesmo, se não tem o egoísmo misturado naquilo que nós dizemos que é amor, né? E ele está dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Pode continuar. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Se prestar atenção, volta. Vou ler mais devagar. Não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita. Não se ressente do mal, quer dizer, não guarda rancor, não fica ofendido, perdoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Então, eu queria convidar vocês a se colocarem em pé e queria perguntar para vocês o que nós estamos gerando nas nossas casas. E eu lembrei aqui de algo que o Cote ensina no seu livro Aconselhamento Pastoral, e ele fala que quando nós nos casamos não apenas com aquele homem, nós nos casamos com a família dele. Nós nos casamos com o Deus dele. Nós nos casamos com os valores dele. Nós nos casamos com a missão dele. Né? E a nossa primeira missão é auxiliá-lo nessa missão de vida dele, primeiramente. Né? Então, que nós possamos ser essas mulheres uma referência para essa geração, que nós possamos construir a nossa casa sobre esse fundamento sólido, sendo guardiãs da nossa casa, sermos geradoras de vida. Tinha tanta coisa para falar, mas eu queria que você gravasse esse exemplo. Vá lá em Gênesis e leia o exemplo de Rebeca. Como ela ficou à espreita, esperando uma oportunidade para manipular, para que a vontade dela prevalecesse, porque na cabeça dela o filho preferido precisava ser o líder da casa. E ela gerou ódio, ela gerou desejo de vingança, ela gerou afastamento. E claro que nós sabemos que a bênção estava ali sobre Jacó, mas ele precisou ser muito tratado, se arrepender genuinamente. E o coração do irmão também, para que as coisas se acalmassem naquele lar por causa da falta de sabedoria de uma mulher. Então vamos edificar as nossas casas, vamos ser a guardiã. Quem é solteira que está ouvindo essa palavra já fica, né, antenada para quando for construir a sua casa. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, mulheres que vão se dobrar diante dele, dizer: Senhor, eu quero deixar um legado. Mesmo que isso custe, como eu disse para aquela mulher, eu já disse para mais de uma, ela fala: mas eu tenho então que sustentar uma mentira. Não, você tem que honrar a aliança que você fez. Quando nós vamos lá no altar, talvez algumas não forem, mas sabem que a aliança do casamento, que a união entre uma mulher, sabe que isso representa. Ali nós dizemos, na saúde, na doença, na prosperidade ou na pobreza, e ele vai dizendo, e no final o que nós dizemos? Para isso eu empenho a minha honra, para isso eu empenho a minha palavra. Deus quer levantar mulheres de fibra, mulheres de caráter, mulheres que não se dobram diante da cultura e depravação desse mundo. Mulheres que sabem que estão construindo para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos, que está marcando uma geração e mudando o legado de gerações. Essa noite é uma noite, nós resistimos ao espírito matriarcal, a espírito de feitiçaria, de insubmissão, de manipulação, porque mulheres, Deus nos fez de tal forma que somos capazes de manipularmos o nosso esposo, somos capazes de manipular os nossos filhos, mas nós que somos mulheres do Senhor dizemos: não, eu não vou manipular, eu vou ser íntegra, eu vou ser inteira, eu vou ser sincera, vou ser verdadeira. E é nessa rocha que nós vamos construir os nossos lares, vamos guardar a nossa casa, vamos gerar vida, vamos construir corações saudáveis. Mas isso tem um preço. Foi tão rapidinho aqui que eu mostrei para vocês da minha posição até eu me dobrar. E muitas vezes eu saio aqui, levanto rapidinho e quero ficar de pé de novo. Falar: meu Deus, tem que me render, né? E nós vamos fazendo esse treino. Senhor, hoje o negócio ficou feio, não consegui, mas eu vou voltar para esse lugar, eu vou voltar para essa rendição, eu vou voltar para essa entrega, Senhor, né? E aí vai aumentando, porque vai entrando nora, vai entrando genro, vai entrando neto, e eles estão de olho em nós, e quando lembrarem de nós, das nossas reações, das nossas atitudes, que marca que eles vão lembrar, né? Quais são as histórias que os nossos filhos vão contar para os nossos netos a respeito do nosso comportamento dentro de casa? E era essa palavra que o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês.
Eu creio que nós somos ministradas. Eu queria que nós estivéssemos adorando e enquanto o louvor está aqui, nós pudéssemos cada um estar fazendo a sua oração. E aquelas que sentirem liberdade, quiserem entregar as suas casas, fala: Senhor, eu quero me render diante de Ti. Com tudo que eu já sei, eu sozinha não consigo. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu auxílio. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui. Eu queria chamar as diaconisas, as líderes que estão aqui. Nós queremos orar por você, interceder pela tua casa. Um segundo apelo que eu quero fazer: se você não tem toda a sua família rendida ao Senhor, quero que você saia do seu lugar, venha aqui, e quando forem orar por você, fala: eu quero orar pela salvação da minha família. E nós vamos aqui orar em concordância. Nós vamos fazer uma oração testemunhada, declarando que nós e toda a nossa casa vamos servir ao Senhor. Quer dizer, não basta ter fé, não basta saber que Deus existe. Nós temos que se render aos princípios da palavra. Nossos filhos não podem ser afetados pela visão desse mundo, pela cultura desse mundo, mas eles têm que ter uma cosmovisão bíblica. Eles têm que amar a palavra, amar os ensinos da palavra. Amém? Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. E se você também tem alguma enfermidade que você precisa ser ungida, aí você nos avisa ali. Enquanto eles adoram, nós vamos orar por vocês. Vamos clamar umas pelas outras. Vai orando aí pela tua casa. Fala: Senhor, aos meus olhos, talvez você olhe e diga: Senhor, é impossível. Ai, é muito difícil, Senhor, muito difícil. Mas nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração humilde e quebrantado. Sabe, muitas vezes nós estamos ali na nossa altivez, orando, intercedendo. Basta nós nos rendermos, nos dobrarmos, e o Senhor vai vir com a resposta. Amém? Eu quero então que as líderes, pedir para si também nos ajudar, começarem a pôr as mãos, e aí você ali pergunta se tem uma direção específica, e nós vamos orar aqui em concordância. Podem orar, cheguem aí, vamos interceder umas pelas outras aqui. Quem está na cadeira, se você vai colocando a tua casa e diante do Senhor, ou então você estenda as suas mãos aqui para essas mulheres. Talvez nessa noite o Senhor comece a mudar a história da nossa família. Talvez nessa noite inicie algo que vai marcar gerações. Depende da nossa fé, depende da predisposição do nosso coração. E é isso que nós vamos crer. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que venha e estabeleça os Teus fundamentos sobre a nossa casa. Pai, que as Tuas verdades sejam o fundamento, Senhor, dos nossos lares, dos nossos relacionamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, remove tudo aquilo, Senhor, que não é Teu. Pai, substitui, Senhor, pelo fundamento sólido que é a Tua palavra e os Teus ensinos. Pai, renova a nossa mente. A Tua palavra diz que o Senhor daria sabedoria quando Te pedíssemos, e nós nesta noite clamamos a Ti. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos orienta. Guia os nossos passos, Senhor. As nossas decisões, Senhor, entra com providência naquilo que não somos capazes, Senhor, de agir. Libera o Teu milagre, Senhor. Trabalha no nosso coração, Senhor. Cura-nos, Senhor. Que nós possamos extravasar vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as nossas casas sejam um pedacinho do céu. Que os nossos cônjuges, Senhor, que os nossos familiares, que os nossos filhos tenham prazer de voltar para casa. Porque ali não serão criticados, Senhor, não serão desonrados, mas serão, Senhor, agraciados, ó Deus, com uma boa comida, com uma casa limpa, Senhor, com, ó Deus, conversas saudáveis.
Pai, em nome de Jesus, muda a história da nossa geração. Pai, o Senhor falou que levantaria, Senhor, mulheres que deixariam marca em gerações futuras. Senhor, estabelece esse legado através de nós. Nós reconhecemos, Senhor, que só de nosso conhecimento, da nossa capacidade, isso é impossível. Senhor, nós sabemos que muitas vezes isso vai custar estruturas interiores nossas. Mas nós te damos, Senhor, liberdade para trabalhar as nossas estruturas, para quebrar o nosso orgulho. E que o nosso coração esteja sempre contrito e quebrantado diante de Ti. Que amemos as verdades da Tua palavra. E que assim, Senhor, como, ó Deus, Timóteo teve uma mãe e uma avó que deixaram um legado de temor e fé, assim nós possamos, Senhor, fazer da mesma forma. Senhor, que os nossos filhos, Senhor, tenham uma marca de mulheres sábias. Que as nossas filhas saibam, Senhor, como conduzir as suas casas, ser guardiões ali da sua casa, serem geradoras de vida. Senhor, que as nossas filhas não sejam rixosas, que os nossos filhos, Senhor, não sejam, Senhor, adúlteros. Pai, levanta homens, Senhor, posicionados a partir de nós. Levanta mulheres posicionadas a partir de nós. Restitui a masculinidade, a feminilidade, Senhor, que tem sido arrancadas das nossas mentes, Senhor. E que o Teu amor, que o Teu poder, Senhor, seja passado de geração em geração. E que marquemos o coração dos nossos netos. E que os ensinemos a Te amar e amar a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que gerações futuras sejam tocadas a partir da decisão das mulheres nessa noite aqui, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado para sempre. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?